uma boa tarde a todo mundo que está aí assistindo a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um Antena Uninasal. A gente vai começar daqui a pouquinho. Uma convidada bem legal, tá muito legal ela. Só esperar vocês entrarem. Bom, enquanto vocês estão entrando aí, para quem já está aqui presente, eu quero desejar a todos vocês uma boa tarde, tá? Sejam muito bem-vindos a mais um Antena Uninasal, mais uma edição do nosso programa que está aqui começando. Hoje o tema é muito legal, a gente já fez a nossa primeira live na semana passada, falando um pouquinho sobre o trabalho do fotojornalista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como produzir conteúdo para as redes sociais, né? A gente sabe que as redes sociais são grandes ferramentas de divulgação de opiniões e também de posicionamentos, e nos últimos anos elas se tornaram indispensáveis, né, para o trabalho, né, para a divulgação do trabalho de empresas, também de autônomos. Só que a gente vê em muitos casos erros no conteúdo, na forma de se publicar, e é por isso que a gente vai conversar hoje com essa convidada super legal. Deixa eu já colocar ela aqui para participar com a gente. Tá entrando aqui. Tá tudo ótimo, dá para te ouvir. Tá Tudo bom, perfeito. Tainá? Tudo bem e contigo, com vocês? Tudo Como é que vocês ótimo, estão? tudo ótimo. Obrigado por você ter aceitado o convite, tá? Desculpa, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. É Tainá Jansen ou Jansen? E Ansem. Jansen. Bom, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como produzir conteúdo para as redes sociais. E já agradecendo mais uma vez você ter aceitado, né, disponibilizado esse tempinho aqui para falar com a gente. Deixa eu apresentar um pouquinho para vocês. Tainá, ela é analista em marketing digital, com foco em redes sociais e especialista em Instagram. Ela trabalhou em mais de 10 empresas, aplicando conhecimentos sobre as redes sociais e como dominar o Instagram. E em 4 meses ela bateu a meta de 10 mil seguidores no Instagram, né? Sucesso aí. E aí, como é que tá? Deixa eu só perguntar pra você como é que tá esse período aí, todo mundo vivendo a quarentena, isolamento, como é que tá? Tá tranquilo. Já trabalhava home office, então pra mim tá bem tranquilo, assim. Tá indo. Bem-vindo à normalidade, né? É, Tá bom, então, tá ó, nesse sentido. vamos então falando aqui, como eu disse, vamos falar um pouquinho sobre produzir conteúdo. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é assim, né? Quais os principais problemas que você observa em pequenos negócios, em redes sociais, né? Que esses pequenos negócios, eles cometem erros que você observa que impede muitas vezes de ter uma boa comunicação com o cliente? O que é que você mais vê que é mais comum acontecer? Erros de comunicação em geral, mais direcionado para conteúdo mesmo. Certo. Então, você observa bastante que é mais o conteúdo ou o formato que você vê que é mais problemático nisso. Os O dois. jeito, os dois. Os dois. Os dois, exatamente. Porque é bem raro você encontrar até pequenas empresas fazendo conteúdo, tá? E geralmente as que fazem são mais voltadas para serviços. Geralmente quem vende, quem tem e-commerce, enfim, quase nunca faz. É bem anormal nesse sentido. Então já é o primeiro erro, né? De não fazer. Esse é o pior de todos. Acontece, né? Bastante. Vê? Aí acontece isso. O conteúdo publicado nas redes sociais da empresa, por exemplo, ele deve ser focado simplesmente, como você até falou aí, acho que foi um pouquinho do que você falou, ele deve ser focado simplesmente em vender o produto, em mostrar o seu serviço, ou focar em algo como causas sociais, por exemplo, é algo que é interessante e que agrega nessa produção aí do conteúdo. Então, o primeiro ponto é não focar somente nos produtos e nos serviços. É muito aquilo de vender o que você tem indiretamente, né? Mas não necessariamente você precisa só falar de causas sociais.
A gente sabe que tem muitas empresas falando sobre isso, mas você tem que combinar um pouco com os seus valores também, porque querendo ou não, o que você publica nas redes sociais tem muito a ver com os seus valores. Por exemplo, tem várias empresas que estão falando sobre causas sociais, mas a gente sabe que aquilo é da boca para fora e não tá no valor da empresa mesmo. Então, o que eu sempre falo é quando você for produzir conteúdo, pensa bastante em ter conteúdos relacionados com o serviço ou o produto que você presta. Por exemplo, se você tem um salão de beleza, tá? Talvez alguns conteúdos mostrando, principalmente agora na quarentena, como pintar o seu cabelo em casa sozinho. Algumas dicas nesse sentido, sabe? Que tenham a ver com o seu negócio. Pode ter sim causas sociais, mas tem que ser aquilo de ser genuíno também, né? Não pode ser da boca para fora porque as pessoas sentem isso, o público sente isso muito fácil. É colocar na balança, né? Tipo, não vou botar só Exatamente. serviço, mas também não vou falar de algo que não tenha relação aqui, porque são dois Exatamente. pontos. Uhum. Bom, muitos pequenos negócios possuem perfis em redes sociais, inclusive foi o que você também já citou aqui no começo, mas eles raramente produzem conteúdo, né? Uhum. Muito disso também é como são pequenos negócios, eles não têm um profissional ou alguém que seja diretamente relacionado, ou alguém que está ali para fazer isso. Então, nesse caso, esse pequeno negócio, ele deve preferir excluir esses perfis, já que não há engajamento, ou qual outra saída ele poderia tomar? Então, eu não acredito que a melhor saída não seja excluir os perfis, tá? Se, por exemplo, essa empresa ela não tem dinheiro para contratar alguém, porque geralmente, enfim, tá no início, ela procurar se educar um pouquinho nessa forma, tá? Atualmente tem vários conteúdos gratuitos sobre isso, tem vários perfis. Ela pode começar, por exemplo, se for o caso do Instagram, fazendo stories do dia a dia. Já é uma forma de postar, entendeu? Já é uma forma de estar presente. Mas eu acredito que, de certa forma nenhuma, essa empresa tem que excluir esse perfil. É tentar postar acima do possível e aos pouquinhos, principalmente agora que a gente está entrando mais nesse mundo digital por causa da quarentena também. As empresas têm que perceber que é essencial sim estar aqui, tá? Mostrar que você está lá presente, né? Exatamente. Mesmo que de uma forma não seja tão profissional, mas mostrar que você Uhum. está ali, né? Bom, e aí vem outra questão. Eu devo criar. É uma questão, inclusive, que eu já pensei muito. Eu gerencio algumas páginas assim, em redes sociais e eu já me peguei perguntando: eu devo criar conteúdos específicos para cada rede social? Eu tenho que fazer algo específico para o Facebook, algo específico para o Instagram, algo específico para o Twitter? Ou não é exatamente necessário? Eu posso utilizar algo em todos? Assim? Qual é o mais En- eficiente? Então, não precisa ser necessariamente específico, mas ele vai ter que ter algumas mudanças, tá? Tanto na forma de escrita quanto no tamanho. Por exemplo, o Instagram ele é totalmente uma rede social visual. Então, você tem que usar a foto, a imagem, de uma forma bem apelativa, tá? Que vai ser a primeira coisa. Por exemplo, a pessoa tá passeando pela timeline, a primeira coisa que ela vai ver vai ser a foto. Se a foto chamar atenção, ela vai ler a legenda, tá? Então, daí na foto, o que inclui até a foto, o título que tá na foto, enfim, essa composição inteira, né? Agora, por exemplo, no Facebook não é da mesma forma, tá? E não é uma rede social tão apelativa. E o público do Facebook também pode ser bem diferente. A gente está notando que pessoas mais velhas estão no Facebook e pessoas mais novas estão no Sim. Instagram. Então, talvez uma mudança de linguagem seja interessante, tá? Pode ser o mesmo conteúdo, mas uma mudança na forma de tratamento. Agora, já Twitter é totalmente diferente, né? Twitter é uma rede social mais instantânea. E são cento e poucos caracteres, 140, se não me engano, né? Claro. Mas são poucos caracteres, então simplesmente você não pode colocar um conteúdo totalmente elaborado. Ou se você quer colocar alguma coisa, tem que direcionar para fora do Twitter, sabe? Então tem que tomar esses cuidados também. Você pode utilizar os mesmos conteúdos, mas com adaptações, tá? Ótimo, é esse exatamente o ponto. Acho que resume. Você não precisa fazer algo totalmente diferente, mas sempre Exatamente. adaptando ao ambiente. Você acha que é interessante estar presente em todos os tipos de redes sociais possíveis?
ou a gente deve, a pessoa, né, o profissional, o trabalhador, a pessoa que utiliza a rede social, deve escolher uma que ele foque mais, que ele dê mais atenção? Então, se a gente for direcionar um pouquinho para pequenos negócios, pessoas que estão começando, o que eu sempre falo para eles é o seguinte: escolhe uma rede social primeiro, cresce nessa rede social, ganha certa autoridade no que você está fazendo. E eu não estou falando, ganhar 10 mil seguidores. Não. Mas é que você já tem uma segurança, já tem um público ali, tá? Um público que você sabe que vai comprar de você, que engaja com seus conteúdos, tá? E depois parte para outra rede social, porque é muito difícil, principalmente se você tá sozinho, administrar mais de uma rede social. Você acaba fazendo de qualquer jeito, repostando conteúdo do jeito que tá, da forma como tá, e isso não é legal. Então, o que eu sempre indico, escolhe uma e depois que você estiver bem nela, vai indo para as outras. Foi o que eu fiz no meu negócio. Entendeu? Eu comecei pelo Instagram, porque eu sempre amei o Instagram. E depois, agora, eu comecei a criar um canal no YouTube, nesse sentido, sabe? Eu acho que é muito interessante você seguir essa linha de começar com alguma coisa, com uma rede social só, e depois abrir para outras. Se você for uma empresa grande, aí com vários funcionários, vai para todas, porque vale muito a pena. Você acha que isso funciona da mesma forma para um perfil de uma pessoa? A pessoa quer crescer seu perfil, assim, não é algo relacionado a uma empresa. Funciona da mesma forma? No sentido de influencer, né? Isso. Funciona assim da mesma forma. Só que geralmente, como não são conteúdos. Daí depende do influencer, né? Se não for conteúdos tão profundos, de tipo, porque é realmente difícil você fazer, por exemplo, uma pessoa adquirir o seu serviço ou o seu produto. Não é fácil, sabe? Mas, por exemplo, influencer, geralmente as pessoas estão atrás disso, porque influencer está muito relacionado com entretenimento. E redes sociais são entretenimento também. Então, talvez para eles seja um pouco mais fácil administrar mais de uma rede social muito bem ao mesmo tempo, sabe? Porque são conteúdos mais fáceis de fazer. Principalmente aqueles influencers de lifestyle, sabe? Que ele pega e filma o que ele tá fazendo no dia a dia, comenta o que ele tá fazendo no dia a dia. Então, torna mais fácil. Mas essa mesma ideia, cresce numa, vai para outra, mas se quiser começar em mais de uma ao mesmo tempo e ele vê que ele pode, é ótimo. A diferença, no caso, seria que um influencer estaria dedicado àquilo, enquanto uma empresa não tem só que gerir a rede social, né? Exatamente. Tem as outras Tem questões. isso também. E aí, texto grande funciona em rede social? Porque tem. Funciona. Eu tenho vontade de matar quem diz que não funciona. Porque assim, se o que você tá entregando é bom, tá? Se o que você tá escrevendo ali é o que a sua audiência quer ver, ela vai ler, independente se você lotar os caracteres, continuar nos comentários, ou se você fizer duas linhas, tá? Todos os meus conteúdos, eles são com textão. Se vocês entrarem lá, vocês podem ver isso. E eu sei que a minha audiência lê. Eu já tentei fazer vídeo, eles me pediram para continuar com o textão, porque eles gostavam mais de ler assim, sabe? Então vai de acordo com a audiência também. Tá bom. Ó, o Celiano Silva aqui tá perguntando se pode fazer pergunta. Pode fazer pergunta, tá? Se você tiver alguma dúvida, você coloca aí que a gente pergunta aqui. A comunicação com o público, ela é sempre muito importante, né? Ao responder comentários, é interessante que haja uma resposta específica, especial para cada pessoa que está lá, ou isso é inviável? Então, é ótimo e é sensacional se você conseguir fazer isso. Eu só aceito que você não faça isso se você tiver mais de 15 mil seguidores e seja impossível responder os comentários de todo mundo, tá? Porque, olha só, pensa comigo. Se a pessoa parou para comentar a sua publicação, é porque ela leu tudo e ela realmente gostou ou ela ficou com alguma dúvida. Então, ela realmente está interessada no que você está postando. E se você colocar uma resposta automática, você vai mostrar que você tá nem aí pra ela, sabe? E não pode acontecer isso. É a mesma coisa num atendimento presencial, entendeu? Tu tem que tratar a pessoa, é muito de reciprocidade. Tu trata ela do jeito que ela merece. E ela tá ali prestando atenção em ti. Tu tem que tratar ela super bem, ter uma resposta personalizada, ajudar ela o máximo possível. Eu só deixo usar a desculpa de que não dá pra responder se você tiver vários seguidores. Tirar uma meia hora do dia pra responder comentário, pra responder direct, tenta responder o máximo que der, e é isso.
Sempre é muito interessante esse Uhum, feedback, né? É sempre bom que você exatamente. entende melhor o seu público. Tem isso também. É tão bom pra você quanto pra eles. Eles vão se sentir especiais e vão continuar lá, vão virar seus fãs. Isso é muito bom. E você se sente incentivado a É, produzir mais. exatamente. Mesmo se um perfil tem um conteúdo mais sério, ele pode, em alguns momentos, diversificar com postagens fujam, né, entre aspas, um pouquinho dessa tendência, né, desse caminho que ele está. Então, depende bastante, tá? Depende se o público vai ser aberto a isso ou não. Por exemplo, se você é advogado, geralmente o público não vai aceitar muito bem, tá? Mas é o mais comum, é o senso comum, não sei. Pode ser que você teste e eles aceitem isso, tá? Mas geralmente isso não acontece. O que você vai ter que dosar e conhecer o seu público. Entende? Eu, por exemplo, eu adoro ver contas com meme, mas eu sei que não combina nada comigo fazer meme na minha rede social. Não combina. Então eu simplesmente não faço porque eu sei que vai ficar forçado, sabe? Então, vai muito de combinar com os valores da empresa, combinar com o seu público também. Tem que pensar muito bem nisso. Ó, a Renata aqui perguntou, do assunto que a gente estava falando, o que você acha das respostas automáticas, né, de loja? Então, assim, aquelas no direct, né? Olha só, o que que acontece? Eu particularmente não gosto, tá? Se for uma loja grande, não tem que fazer, tem que automatizar, não tem mesmo, sabe? Mas se você for uma loja pequena, que você consegue responder, não automatiza. Vai lá, trata com carinho, conversa com a pessoa, responde rápido. Ah, esses dias eu tava vendo uma loja online e ela era pequenininha, mas eu amei as roupas dela. E eu fui lá, chamei no Instagram e tal para pedir mais informações. A mulher me respondia a cada 1 hora e mandava umas respostas gerais, sabe? Eu simplesmente desisti de comprar. Eu queria comprar muita coisa daquela loja. Sem mentira, eu ia comprar bastante coisa que eu amei. Só que assim, eu desisti, porque a mulher não me respondia, ela me respondia de qualquer jeito. Então, sempre se coloca no lugar da pessoa, sabe? Claro que tem casos, se você tiver muito público, muita gente, é impossível, tá? Não tem que fazer. Mas o quanto mais você conseguir personalizar é melhor pra você e pra experiência da pessoa também, a experiência do cliente. E até para a gente não se frustrar, eu acho que é até legal a gente observar qual é a empresa, qual é a loja, né? Que a gente sempre está vendo que é uma loja grande, né? É Exatamente. bom não se preparar também para uma resposta automática. É grande, né? Bom, eu acho que agora eu vou dar até um foco mais no Instagram, já que é uma rede social de imagem, né? Resumidamente. Padronização de cores e de tipografia. É necessário, tipo, que siga algo estritamente, todos os posts sejam de tal forma, ou não? Pode me balancear. Eu acho, na minha opinião, tá? E o que eu sempre faço, e eu indico para os meus alunos também, é você sempre encontrar um meio termo. Você não pode fazer coisas que vão te atrapalhar e você também não pode deixar largado, tá? Porque olha só, tem muito aquilo de vários influenciadores de marketing grandes falando que o que importa mais é o conteúdo. Sim, o que importa mais é o conteúdo. Só que quando você é pequeno, qualquer coisinha boa que você fizer, qualquer detalhezinho vai fazer toda a diferença, tá? E o foco aqui é nesses empreendedores, quem tá querendo crescer, tem que tomar esses cuidados. E é muito interessante você ter certos templates. Olha só o que eu faço no meu Instagram, por exemplo. Eu utilizo sempre as mesmas paletas de cores, tá? E eu escolho 3 templates que eu uso. Eu vou intercalando entre eles, intercalando entre as cores. Então, parece ser postagens diferentes, mas elas sempre vão seguindo a minha identidade. E por que isso de identidade é tão importante? Porque quando você vai passeando pela timeline, às vezes você vai tão rápido e você lembra. Você vê, por exemplo, aquele rostinho do Nubank. Aí você pensa, é uma postagem do Nubank, eu quero muito ver. Daí você volta. Tem muito isso do reconhecimento, sabe? E isso é extremamente importante. Principalmente quando você está iniciando. Quando você já é grande, a pessoa já tem um olho biônico, assim, que passa e já vê direto aquela publicação sua.
E isso aí é interessante porque tem muita gente que, sei lá, por exemplo, tem algum pequeno negócio, alguma coisa que faz na internet e a pessoa muda bastante, e aí acaba, a pessoa não sabe o que esperar naquele dia, não sabe qual é Exatamente. aquele perfil. E por exemplo, muitas pessoas falam de feed harmônico, mas feed harmônico não é aquilo de você ter tudo igual, tudo combinadinho, tudo bonitinho. Feed harmônico é você ter uma unidade, é você ter tons de cores da sua marca, é você ter certas combinações, é não simplesmente você jogar lá o que vier na cabeça, jogar qualquer imagem, enfim. Você não vai colocar um monte de imagens de um tom escuro e de repente soltar um É, amarelo ali, um branco do exatamente. nada, né? Bom, a gente está quase acabando aqui nossa live, nossa entrevista aqui. Eu queria que você desse algumas dicas para quem quer ou precisa produzir para redes sociais. Então, a primeira dica de todas, que é a mais clichê, mas tem que falar, porque não adianta começar sem fazer isso, é você saber quem é o seu público, tá? Aí, como é que você vai fazer isso? É definindo o seu público-alvo, definindo a sua persona. O que seria a persona? É o seu cliente ideal, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar literalmente um papel e uma caneta e vai começar colocando todas as características que o seu público vai ter, tá? O que ele procura, o que ele procura no seu serviço, se ele encontrar o seu serviço, quais são as objeções dele, por que ele não vai comprar de você, por que ele tem que comprar de você e não do seu concorrente, quais os diferenciais da sua marca. Você vai anotar tudo isso. Só isso já vai te dar uma base enorme para o seu conteúdo, tá? Você vai saber por onde começar. Por exemplo, se você, sei lá, tem um salão de beleza e você sabe que uma das principais dúvidas é se você esteriliza, como você vai fazer a esterilização. Se você, enfim, tá fazendo unha e pé. É interessante. Isso é uma objeção para a pessoa, enfim, e fazer com você. Porque imagina, ela não te conhece, ela não sabe se você esteriliza as coisas, então isso é uma objeção. Então você pode fazer um conteúdo sobre isso, sabe? Então é muito isso. No momento que você formar o seu público, você souber todas as objeções dele, você souber tudo sobre a sua marca, em termos de diferencial, enfim, você já vai ter uma base gigante para você fazer conteúdo. Esse é o primeiro ponto, assim. E depois, olha, é colocar a mão na massa e ir testando. E aí você testa os formatos também, testando o vídeo. Aí você vê se a sua audiência gosta. Testa a imagem com texto, testa colocar mais conteúdo em stories, pergunta nos stories, faz enquetes lá, perguntando como é que eles querem os conteúdos, como é que eles gostam, que tipos de conteúdos eles querem nas suas redes sociais. Isso já são assim, ó. Se você começar fazendo isso, já vai ser ótimo para você. Ó, o Celiano Silva perguntou: investir em branding aumenta a autoridade e seguidores? Assim, é maravilhoso, porque no momento que você tem uma marca, tá? Ou você não precisa fazer tudo no início, mas no momento que você já tem a sua marca, que são detalhes, tá? Já tem a sua logo, já tem os valores da sua marca, tá? Já tem uma forma como você se porta perante o seu cliente, o seu público, isso já vai fazer toda a diferença, porque vai te ajudar a criar uma identidade para sua marca. E vai fazer as pessoas lembrarem muito mais rápido que você tá naquela marca, quem é aquela marca e por que ela tá ali. Isso faz muita diferença. Então aí, ó, vamos fixar a marca, vamos sempre buscar algo que chame a Exatamente. atenção, buscar algo que atraia pessoas, né? Que não seja uma coisa chata e que também não destoe do que você quer apresentar, né? Então é isso, gente. A gente já vai estar encerrando aqui a nossa live, mas eu queria que você desse alguma consideração final, se a gente quiser seguir você, encontrar seu trabalho, como é que faz? Então, gente, tudo que eu falei aqui vocês vão encontrar lá no meu Instagram, muito mais. Me sigam também, óbvio que eu vou fazer esse comercialzinho, né? Porque não tem. À vontade. Vão lá, eu tenho muito conteúdo gratuito sobre esses assuntos também. E uma dica final que eu vou passar para vocês é: não copie o que os coleguinhas estão fazendo, tá? Não copiem, porque assim,
coisas, muitas pessoas falam, por exemplo, com marketing, já tem muita gente falando de marketing, que você vai entrar falando de marketing e não sei o quê. Mas não é bem assim. Tem muita gente falando de marketing, mas tem muita gente que copia pessoas falando de marketing. Por isso que o mercado está saturado, entre aspas. Então, sempre quando você for criar uma marca, sempre quando for criar conteúdo, não copia, pega o conteúdo, sei lá, por exemplo, você vai falar sobre personas. Tem lá no Google o que é personas, mas o que que você vai trazer de diferente para passar isso para o seu público, sabe? Que não tem no Google e que só você consegue fazer. Essa é a dica final. Isso aí, muito obrigado, Tainá, por ter participado Eu que aqui. agradeço. Muito feliz mesmo de você ter aceitado. Foi uma conversa muito legal. E para quem não pôde assistir no ao vivo, a gente vai estar disponibilizando no IGTV. Então vai ficar aqui salvo. Isso. Obrigado, gentil. Eu que agradeço. Aí, quem sabe, umas outras oportunidades, né? A gente tem outro papo, outras conversas. Surgindo mais perguntas, a gente sempre tem um espaço aqui para a gente conversar, tá bom? Exatamente, pode me chamar. Bem, Então tá, muito beijo. obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Bom, gente, essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham pegado as dicas aí para produzir um conteúdo legal. Você que quer investir nas redes sociais, tem aí, tá? Essas dicas bem legais. Antes da gente terminar, eu tenho dois recados também bem legais para vocês, que são de lives muito boas que estão programadas para acontecer em alguns perfis da nossa faculdade. Pessoal, a primeira live que eu trago para vocês vai acontecer hoje, dia 22 de julho, às 19 horas. E ela é organizada pela Liga Acadêmica de Comunicação e Comportamento, a LACC. O tema da live é a representação midiática das religiões. Então, é hoje, mais uma vez, reforçando, hoje, dia 22 de julho, a partir das 19 horas. E para mais informações, você vai lá no perfil @lacc.uninassal, tá bom? Lá tem as informações de como você pode se inscrever para participar da live. Vai ser muito legal mesmo. Então, vocês participem. E o outro recadinho que eu tenho para dar é de não apenas uma live, mas algumas lives que vão acontecer. É o ciclo de palestras Tendências do Consumo. Começa hoje, né, às 4 horas da tarde, tendo início, que às vezes está acontecendo. Dia 22 de julho, tem também amanhã, dia 23 de julho, tem no dia 28 e no dia 29 de julho. Todos esses dias vão ter live, sempre às 4 da tarde. O ciclo de palestras Tendências do Consumo é organizado pela Liga Consumo e Pesquisa, né? É a Licom, que é mais uma liga aqui da Uninasal. Tá? Mais informações também tem lá em licon, licon.uninasal. Tá? Então participem dessas lives, também vai ser muito legal e vale a pena. Esse foi o Antena Uninasal de hoje. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. O programa é uma organização da Web TV, da Semente Comunicação, da Uninasal Graças. Nossa coordenadora, a professora Gabriela Saldanha. Coordenador de comunicação, o professor André Ferreira. Meu nome é Eric Miranda, estudante de jornalismo, e a gente se encontra no próximo Antena Uninasal. Muito obrigado pela participação e pela audiência de vocês. A gente se encontra. Tchau!